Top 10 aberturas de anime. Vamos lá? Vem comigo! Música Ativaram. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Música Ativar Curiosidades. Essa lista, gente, é um pedido dos meus alunos que eles já faziam há muito tempo. Pediam para eu fazer esse vídeo sobre aberturas de anime, que eles gostam muito de anime, eu também adoro anime. Então vamos lá, top 10 aberturas de anime, na minha opinião. Depois eu quero muito saber de vocês. Vamos lá. Número 10, a primeira abertura de Pokémon. Esse meu jeito de viver. Gente, Pokémon fez tanto sucesso na década de 90, ele passava na TV Record. Depois veio figurinha, veio Kinder Ovo, veio um monte de coisa. E eu não conheci Pokémon na época pelos jogos, porque Pokémon, para quem não sabe, é um jogo de videogame e depois virou anime. E quando virou anime, veio para o Brasil. Como eu não tive Game Boy, que era o videogame original da franquia na época, eu conheci pelo anime. E tinha uma abertura que era mais ou menos assim, ó. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar. Legal demais, né, gente? Nossa, essa música é muito legal. E fica aqui no nosso 10º lugar. Em 9º lugar, Lilium, Elfen Lied. Gente, esse anime é um anime seríssimo, de um assunto profundo, assim, denso mesmo. E eu lembro quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei muito mexido com esse anime. Uma história muito bem contada, um anime que realmente marca a gente. E essa abertura, Lilium, ela é uma abertura que retrata tudo isso, um canto meio operístico, assim, quase que lembrando músicas de catedral, sabe? E marcou muito. E eu lembro que na época eu estava assistindo um anime e eu fazia conservatório. E a gente no coral do conservatório, coincidentemente, começou a aprender essa música e ensaiar essa música com o coral do conservatório junto com no mesmo período que eu estava assistindo o anime. Então isso me marcou muito mesmo. Por isso que ela está aqui em 9º lugar. Lilium de Elfen Lied. 8º lugar, Os Guardiões do Universo. Essa, gente, foi a primeira abertura de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Os Guardiões do Universo. Muita gente não sabe, mas sempre associa Cavaleiros do Zodíaco a Saint Seiya, né? Mas essa foi a primeira. E por ser a primeira, ela foi muito marcante para mim. Eu era doido com Cavaleiros do Zodíaco. Não só eu, toda uma geração. Quem foi criança na década de 90 viveu aí a febre do Cavaleiros do Zodíaco e o começo mesmo dos animes no Brasil. Isso em 1994. Então foi muito legal mesmo. E essa primeira abertura, ela é uma marcha francesa que foi traduzida para o português. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. E, gente, era muito legal, que eu saía da escola, minha mãe ia me buscar na escola, eu não via a hora de passar na padaria ou no mercadinho que tinha lá perto da escola. Minha mãe comprava aqueles salgadinhos isopor, um iogurtezinho de morango, e eu chegava em casa na hora de Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu fazia uma mistura lá desse salgadinho de isopor com iogurte, misturava tudo, virava aquela meleca. E eu adorava comer aquilo assistindo Cavaleiros do Zodíaco. O tempo bom, viu? Então, tá aí Os Guardiões do Universo. 7º lugar, Fly, o Pequeno Guerreiro. Vai, quero a paz que o inimigo destrói. Esse, gente, também era muito legal. E esse passava no Sábado Animado, no SBT. O Fly, o Pequeno Guerreiro, é uma adaptação de um jogo de RPG japonês que se chama Dragon Quest.
e chegou para nós no Brasil como Fly, o Pequeno Guerreiro. Claro que na época eu não tinha noção do que era Dragon Quest, nem nada disso, mas o anime eu assistia e adorava. Eu lembro que parecia muito Dragon Ball, os traços do anime. Aí depois eu fui entender por quê, porque o Akira Toriyama, o artista, o autor de Dragon Ball, ele também foi o desenhista do jogo Dragon Quest. Por isso que os traços do Fly, Pequeno Guerreiro, lembra tanto os traços de Dragon Ball. E a abertura era muito legal, era mais ou menos assim, ó. Fly, 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 quer a paz que o inimigo destrói. Fly, 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 um pouco de mago e muito de herói. Voar por terras distantes, ser um herói de verdade. Então tá aí, 7º lugar, Fly, o Pequeno Guerreiro. 6º lugar, Xalá, Xalá. O céu resplandece ao meu redor. Essa também é um clássico. Gente, eu vou até repetir. Quem viveu a infância na década de 90, Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, eles estão em outro patamar. Não que... Eu sei que são obras que têm uma série de furos, têm as suas controvérsias, mas no âmbito da nostalgia, de lembrar a nossa infância e de representatividade, de ser simbólico naquela época para nós, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball não dá nem para comparar com os outros. E tá aqui a abertura do Dragon Ball Z. Xalá, Xalá é um rock, assim, um pop rock muito legal, com muita energia, assim, que representa bem a obra, né, que é muita luta e tal, e passava na TV Bandeirantes, passava às 3h30 da tarde. Então era o horário de tomar aquele cafezinho e acompanhar Dragon Ball. E a abertura era assim, ó. Como um vulcão que entra em erupção, sua lava vai espalhar, verá toda a fúria do dragão. E nessa época, na Bandeirantes, passava a saga do Freeza, né, o começo de Dragon Ball Z e a saga do Freeza. Eu lembro que eu vi o Dragon Ball clássico no SBT, que passava inclusive antes do Fly, e depois de um tempo eu comecei a ver o Dragon Ball Z na Bandeirantes, e o Goku, o personagem principal, estava grande. Eu falei, gente, que é isso? O que aconteceu, né? Passou tanto tempo que eu não percebi, mas não, era uma obra sequência da outra. E foi outra febre, foi muito legal. Número 5, Os Cavaleiros do Zodíaco. Aqui, gente, está a segunda abertura de Cavaleiros do Zodíaco. Todas elas muito marcantes, né? Essa daqui foi na época que lançou um filme. Se eu não me engano, o filme chamava Batalha de Abel, alguma coisa assim. E aí, essa música era a abertura do filme. E, consequentemente, ela foi a abertura do anime durante um bom período na Manchete. E eu lembro que ela marcou muito, porque na época eu ganhei uma fita cassete, que é uma mídia que a gente tinha na época, que era mais barato que o CD, mais barato que o vinil, e também tinha as musiquinhas lá que dava pra gente ouvir. E eu ganhei, e a abertura da fita era essa música também. Ela é mais ou menos assim, ó. É nas constelações que a luta vai começar, aqui o bem e o mal até um deles ganhar. Silêncio nas estrelas, o grito ecoando no ar. Número 4, seguinte, de Naruto. Essa é a abertura da 6ª temporada de Naruto. Foi assim o ápice do Naruto para mim. Foi a época de melhores roteiros, de melhor desenvolvimento da história, onde os personagens ganharam muita profundidade. Então é um arco muito legal, né? Que é o arco do Pain, para quem já viu. E antes, né, o arco do Jiraiya, depois o arco do Pain. E essa música, ela representa essa parte. O que eu gosto dessa música é a abertura em si do anime.
porque ela traduz mesmo o sentimento de quem está assistindo aquele arco. Ela começa reflexiva, profunda, a abertura até começa meio preto e branco assim, e depois ela vai ganhando vida, ganhando energia, a música vai crescendo, é muito bem feito. Agora, top 3, já é pódio aqui, hein? Aqui são só as que mais me marcaram ao longo da vida. Vamos lá, número 3, Saint Seiya. Gente, não tem jeito. Saint Seiya é um hino dos animes aqui no Brasil. E na época o Edu Falaschi gravou com uma voz muito boa. O arranjo é muito bom. Ela é meio rock, meio metal, assim, sabe? Meio heavy metal. Muito bem feito, muito cheio de energia. Representa perfeitamente a obra. E depois ela foi ganhando revivals, assim, ela foi sendo revivida ao longo dos anos, né? Até pela própria carreira do Edu Falaschi, que é o cantor. E ele cantando nos shows do Angra, do Almar, né? Sempre ele retomando essa obra que foi ganhando essa sobrevida que marcou demais e marca até hoje. E é um clássico aí dos animes e ficou nos nossos corações. E tá aí, terceiro lugar, Saint Seiya. Segundo lugar, Sorriso Contagiante e Yu Yu Hakusho. Corre da cidade grande, tanta gente. Gente, essa música é maravilhosa. Yu Yu Hakusho, gente, é um anime assim, sensacional. Uma história muito boa, um roteiro muito bem feito, personagens marcantes demais, todos muito bem desenvolvidos. Estou só, o vento sopra pelo campo e Que obra legal, que obra bem feita, que obra que marcou as nossas infâncias e me marcou. E a abertura dela é muito bonita. Além de ser uma música muito legal, ela tem uma letra muito bonita. Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só. já nem sei dizer qual destes lugares. E nosso top 1, primeiro lugar, Sorriso Resplandecente do Dragon Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente que Gente, não tem jeito. Em termos de adaptação de abertura de anime pro português, essa ficou muito legal. Ela ficou uma música linda, uma declaração de amor, e ela virou uma declaração de amor meio que pro fã. Muito legal mesmo. E o que toca disso em casamento não está escrito, né? Principalmente que as crianças da década de 90 estão se casando ao longo dos anos aí. Essa música direto está tocando aí em casamento. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar. Isso aí, pessoal. Isso foi a minha lista top 10. Para você saber mais de curiosidades musicais, aqui tá a playlist, viu? Do Música Ativar Curiosidades. Entra lá e não deixa de acompanhar a gente. Agora eu quero saber a sua lista de animes preferidos. Comenta aqui o que faltou nessa lista, o que você colocaria, o que você tiraria, tá bom? Vamos lá, vamos comentar e movimentar essa comunidade. Não se esqueça de inscrever, de ativar o sininho, curtir, compartilhar e ajudar a gente a manter essa comunidade ativa, porque aqui a gente oferece aulas de música toda semana, gratuitamente para você. E a gente faz isso com todo carinho. E para isso continuar acontecendo, a gente precisa muito do seu apoio. E o seu apoio é curtindo, é comentando, é compartilhando, é se inscrevendo, é ativando o sininho. Tá bom? Muito obrigado. Um beijão e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!